filhos também vão ser impactados por essa palavra. Então se prepare nessa noite, irmãos, para o que você vai receber. Prepara o coração, sabe? Receber a palavra, para receber a palavra, por isso nós temos os louvores antes. O louvor vai na frente, irmão. Para quê? Para arar a terra, para arar o coração, sabe? Para que você possa preparar o terreno, preparar a sua mente. Amém? Pega a sua Bíblia juntamente com a minha. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta, meu coração receptivo. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado, pessoal do louvor. Amém. Nobre Geilson, se você puder ficar. Amém. Grande bênção. Aleluias. Diga: Deus é bom. Glória a Deus. Eu estava aqui, irmãos, e a gente tinha algo no coração, e tem algo no coração já durante a semana, que Deus já vinha preparando coisas, mas a gente sempre vem aberto para o que Deus quer falar, além daquilo que Ele já estava falando durante a semana, se Ele tem mais alguma coisa para hoje. E eu sempre fico aberto para isso, e Deus falou algo ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, e vou compartilhar com vocês, Êxodo, capítulo de número 32, abra lá a sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 32, verso de número 1, eu acredito que vai bem de encontro com aquilo que Deus tem para essa noite. Êxodo capítulo de número 1, 32, verso de número 1. Êxodo 32, verso de número 1. Amém. Coloca na RA, revista e atualizada. Ok. Está lá. Essa história, irmãos, ela se passa em um momento na história de Israel, aonde Moisés, ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Quem aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Amém? Então, foi nessa passagem aqui, Moisés havia subido no monte para receber os 10 mandamentos. E Moisés estava lá um tempo no monte, irmãos, e estava demorando de chegar. Moisés estava demorando. De repente, irmãos, o povo, ele começou a ficar impaciente. E Moisés deixou alguém lá, responsável. E aí começou essa história aqui do Êxodo 32, que fala assim, ó: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Este tal de Moisés aí, que nos tirou do Egito, está demorando demais, Arão. Faz deuses para a gente. Nós queremos deuses. Nós queremos deuses. Verso número 2. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril
e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Até aí, só para a gente fazer uma introdução daquilo que a gente vai falar nessa noite. Sabe, irmãos, eu quando vejo essa passagem, depois você pode ler esse Êxodo 32 todo, vai ser uma grande bênção você aprender sobre isso. E eu comecei a me aprofundar nisso, eu falei: uau, quantas coisas Deus tem para nós nesse texto hoje. Eu comecei a perguntando para o Senhor: certo, Senhor, mas isso aí, no que se aplica hoje? E o Senhor falou ao meu coração, falando assim: olha, muitas vezes as pessoas estão me esperando. Não é assim? Quantas vezes a gente está esperando o Senhor? Esperando uma palavra, esperando um direcionamento. Mas lembra lá do empresário que tem pressa e acaba na miséria? Aconteceu isso aí. Eu li Provérbios, mas isso já aconteceu lá atrás e acontece hoje. Porque a nossa vida é cíclica. Eu não sei se você sabe, mas entra ano e sai ano, e muitas coisas continuam acontecendo. E uma dessas coisas é isso aqui. As pessoas aguardando, querendo, esperando, só que não tem paciência. E aí quer resolver com o próprio braço, quer fazer do seu jeito. E aí começa aquela luta dos sentimentos. E eu quero colocar Arão nessa noite como se fossem os seus sentimentos. E o povo que pressiona como os desejos. Numa época como essa que nós estamos, os desejos talvez da sua carne ou da carne de outras pessoas, carne das pessoas do mundo, muitas vezes elas ficam afloradas, elas ficam à flor da pele, né? Começa a tocar lá uma zabumba, começa a tocar um triângulo, e as pessoas começam a ficar eufóricas porque tem festa. E aconteceu isso aqui, do mesmo jeitinho. As pessoas começaram a pedir deuses para ela. Eu quero Deus, eu quero. O ser humano, ele tem uma necessidade de adorar. Eu não sei se você sabe disso, mas nós temos uma necessidade de adorar. Quando nós fomos, o pecado nos tirou a conexão com Deus, o homem ficou com um vazio dentro dele, que só é preenchido pela palavra, só é preenchido por Deus. Então, por isso que muitas pessoas estão no mundo, e elas estão ali procurando a quem adorar. Então elas procuram um artista, elas procuram um lugar, elas procuram uma pessoa, elas procuram dinheiro para adorar. Elas procuram várias coisas para adorar. E elas começam: eu quero deuses, eu quero Deus, eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero adorar. E aí eles acabam adorando muitas coisas, muitos deuses. Uns se rendem ao dinheiro. Então eles adoram o trabalho. Mas não é porque eles gostam de trabalhar, é porque eles amam o dinheiro. E aí eles cedem a Mamon. Porque, como que a gente sabe que as pessoas amam o dinheiro? Porque se o dinheiro não serve para servir as pessoas, Mamon está envolvido. Se os teus recursos não servem para servir as pessoas, é porque Mamon é o teu Deus. Você está adorando. Muitas vezes as pessoas elas falam: não, pastor, eu não estou adorando não. Mas a realidade é que aquilo que você faz demonstra ou fala muito mais do que aquilo que você diz. Suas ações, elas falam. É como uma árvore, uma mangueira, ela não precisa falar que ela é mangueira. Todo mundo que olha diz é uma mangueira. Então pessoas que adoram outras coisas que não seja Deus, as pessoas começam a perceber. Tem gente que adora o marido e a esposa, ou a esposa. Tem pessoas que adoram os filhos. Colocam os filhos acima de Deus, colocam o marido ou a esposa acima de Deus, colocam o trabalho acima de Deus. Eu estava falando essa semana, tem gente que fala assim: primeiro lugar é Deus, e segundo lugar é a minha família, terceiro lugar é o meu trabalho. E eles começam a colocar lugares que você não vê isso na Bíblia. A Bíblia fala: busca o Senhor em primeiro lugar,
E ele fala que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você busca Deus em primeiro lugar, a tua família está em Deus, o teu trabalho está em Deus, a tua riqueza está em Deus, sabe? Então, tudo aquilo que você precisa já está em primeiro lugar em Deus. Não existe você falar assim, não, mas aí minha família é segundo, meu trabalho é terceiro. Em Deus não existe isso, você não vê isso na Bíblia. Quando a pessoa começa a fazer isso, ela começa a elencar deuses para ela. Porque no dia que ela não estiver mais adorando a Deus, ela está adorando a família. Ela está adorando festas. Como nós temos visto aqui na nossa região, pessoas que adoram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A festa acabou. E agora? E agora, depois que as festas acabam? E depois que acaba o carnaval? E depois que acaba a festa junina, e depois que acaba a vaquejada, e depois, você encontra pessoas quebradas em todas as áreas, pessoas envergonhadas porque adoraram outro Deus que não é o Deus verdadeiro, pessoas endividadas porque foram roubadas, assim como você vê nessa passagem, que o diabo, em João 10,10 ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio dar vida e abundância. Olha o que aconteceu com o povo. Primeira coisa, quando você vai adorar outros deuses, ele rouba você. Primeira coisa, Arão fez o quê? Passa para cá todo o ouro. Passa para cá o que você tem de mais valioso, de precioso. Me dá. Oferta isso. Porque deixa eu falar uma coisa para você. A oferta que você não entrega para Deus, Satanás ele vem tirar. Parece forte isso, mas é a realidade. Aquilo que você não entrega nas mãos do Senhor, Satanás pega e fala assim, então é meu. Porque não tem outro caminho, a Bíblia só fala sobre esses dois caminhos. Se você não entrega ao Senhor, você vai entregar na mão de outra pessoa. Se você não adora a Deus com as suas finanças, você vai adorar a outra pessoa. Se você não financia o reino de Deus com as suas finanças, você vai financiar a outra pessoa. E nós vemos isso, aconteceu isso aí. E o povo financiou deuses. Grande quantidade de dinheiro para financiamento de um bezerro de ouro. Muitas vezes dentro de nós, irmãos, essas emoções elas querem financiar, elas ficam pressionando para que nós possamos tomar decisões erradas, para que nós possamos adorar outros deuses. E deixa eu falar uma coisa para você. Pense numa coisa que Deus, Ele não gosta disso. Pessoas que trocam Ele por um programa, e eu não estou falando de forma pejorativa, mas trocam Deus por uma festa, trocam Deus por uma coisa, por outra, trocam os cultos por filmes, por passeios, são deuses. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? No contexto da história fala que nessa mesma noite que aconteceu, Moisés quebra as pedras, quebra a lei, não entrega a lei. E aí ele pergunta, quem é que está comigo? Quem é que está com Deus? Vem para perto. E a tribo de Levi veio, e nessa noite morreram ao fio da espada, mais de 3.000 homens, que perderam sua vida por conta de adoração a deuses. Som do teu coração para saber se você está adorando, talvez você está adorando um ministério. Talvez você está adorando placa de igreja. Talvez você está adorando pastores. Talvez você está adorando pastor. Mas estou falando de você mesmo, estou falando de mim mesmo também. Você não deve me adorar, você deve adorar a Deus. Você não deve adorar uma placa de igreja, seja ela qual for. Você deve adorar a Deus. Agora, nós estamos aqui, irmãos, para ajudar você. Porque depois que as coisas acabam, você vai ver, irmãos. Pense numa coisa que vai acontecer agora.
Depois de tantas festas, de tanto dinheiro investido, você vai ver pessoas agora endividadas. Você vai ver agora as pessoas que perderam o relacionamento, pessoas que estão perdendo a saúde, pessoas que perderam muitas vezes o ministério. Nessa situação agora, nesses dias agora. E agora você faz o que, pastor? Vamos matar o povo, não é assim? Diga não. Diga não. Diga não. Agora é a hora de você amar. Agora é a hora de você restaurar. E aqui eu quero entrar na ministração de hoje, falando sobre restaurando vidas. Sabe, irmãos, a gente sabe, irmãos, que muitas pessoas, elas se desviaram dos seus caminhos durante esses dias. É notório isso. A gente abre as redes sociais, a gente encontra crente nas festas do mundo, e você olha assim, você fala, essa pessoa não era da igreja? E a pessoa lá, Só que a festa acaba, e na hora que ela acaba, vem o Espírito Santo e fala assim, o que você está fazendo da sua vida? Por que você fez isso? A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo, às vezes com o seu comportamento. E eu não estou falando, talvez você fale assim, não pastor, mas eu estou aqui, eu estou firme, estou bem, graças a Deus. Eu não estou falando, talvez isso para você seja somente uma vacina, mas para outros é uma cirurgia. Porque tem pessoas, irmãos, que vão chegar aqui, quebradas em todas as áreas. E nosso papel aqui é restaurar as vidas, é amar as pessoas. Você não deve aceitar, nem negociar os princípios. Seja claro e verdadeiro em amor. Fale para ela, meu irmão, minha irmã, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você pisou na bola. Você fez errado com Deus. Deus não aprova isso que você está fazendo, esse estilo de vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Volta para o Senhor. Volta para o bom caminho. Nós amamos a sua vida. E 3 áreas, irmãos, que eu quero falar nessa noite sobre restauração de vidas, é que Deus, ele restaura o tempo perdido. Lá em Joel, capítulo de número 2, verso de número 25, fala sobre isso aqui, Joel 2, 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Sabe, Deus quer restituir o tempo de pessoas que estão perdendo tempo. Será que você está perdendo tempo? Ou você perdeu o tempo durante esses dias? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Para de perder tempo. Acabou o tempo da igreja, ficar perdendo tempo. Eu falei, ministramos sobre isso há alguns dias atrás. E por quê, irmãos? Porque eu não sei se você sabe, nós estamos rindo e celebrando. Não é porque está tudo bem no mundo, não. Porque o que você liga a televisão, você só ouve falar de guerra, de morte, de coisas que vão acontecer em outros países, que podem afetar aqui e pode causar um caos no mundo inteiro. Não é porque está tudo bem lá, é porque nós temos a paz que excede todo o entendimento. É porque enquanto isso está acontecendo, nós temos que estar ligados para que Deus restaure o nosso tempo. Aqueles que decidiram, irmãos, como Moisés falou, ei, aquele que está comigo, ele está falando assim, ei, aquele que não quer perder tempo. Tantas pessoas, irmãos, que estão aqui em Surubim, que estão precisando de você. Tem parentes seus, amigos seus, que estão precisando de você. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você está adorando outras coisas, e Jesus está falando, ei, não é isso, eu não quero isso. Nós temos um projeto aqui, Fornalha Move nas escolas. Talvez você não veja isso, porque você está muito ocupado adorando os seus deuses. Mas tem gente aqui na igreja, irmãos, que está ocupado em ir para salas de aula,
e falar de Jesus para os jovens. E sabe depois, irmãos, que termina essa reunião lá, você vê jovens que estavam se cortando, jovens com pensamento de suicídio, jovens com ansiedade, jovens com depressão, tudo chorando, se rendendo, porque a pressão dentro de casa, a pressão do mundo, a pressão na escola, e quando ele ouve a palavra, ele sabe que tem boa notícia para ele se entrega, ele fala, é isso que eu preciso, é esse alívio que eu estou precisando. Deixa eu falar uma coisa para você, as pessoas estão precisando de alívio, e o alívio que você tem. Não pega o alívio que você tem e guarda para você. O mundo está sofrendo. Não pense que porque está em festa que eles estão bem, não. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu vim de festas, eu comecei a sair, eu era muito novo, eu tinha 13 anos, 12 anos, eu já estava saindo, já fazendo muita coisa errada, ia para festas, e quando eu cheguei num determinado ponto, eu ficava às vezes 3 dias sem ir em casa, só trabalho, festa, da festa eu voltava para o trabalho, nem passava em casa, 3 dias assim, às vezes virando de noites e noites. Aí quando eu deitava a cabeça no travesseiro, todo mundo olhava assim e falava assim, rapaz, é o cara. Por quê? Porque às vezes você demonstra para a sociedade, e talvez nas suas redes sociais, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa forte, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa desenrolada, uma pessoa bonita. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, só você e Deus sabe o que você está pensando. Quantas vezes eu deitava a cabeça no travesseiro e começava a chorar? Quantas vezes eu olhava assim, eu falava assim, rapaz, a família, eu não cresci numa família estruturada. Talvez você cresceu e ótimo por isso, mas eu não cresci. E como eu, muitas pessoas, milhares de pessoas estão aqui em Surubim, dessa mesma forma, vivendo um mundo de fantasia, mas chorando por dentro, sofrendo por dentro, precisando de ser restaurada. Ela só precisa, irmãos, que você fale assim, rapaz, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso. Quantas vezes eu deitava a cabeça no travesseiro, ficava a noite chorando, ou ia tomar banho, ninguém vê, aí no banho, ninguém vê, aí você está lá o chuveiro, aí você está lá chorando. Quantas vezes? Ultimamente eu tenho feito isso, mas em um contexto diferente, pelas vidas. Às vezes, irmãos, eu bato dentro de mim, eu falo, Senhor, vidas estão se perdendo. Pessoas estão na igreja, muitas vezes estão brincando na igreja, cheia de vaidade, cheia de achismo. Sabe, irmãos, eu não estou aqui com uma capa de pastor. Talvez se você tiver um chamado para pastorear, eu não tenho problema nenhum em falar assim, rapaz, eu vou falar como o apóstolo Bud um dia, ele, em vida, ele chamou o apóstolo Guto, que hoje é apóstolo da igreja, e ele colocou o apóstolo Guto para ser apóstolo. Sabe, isso marcou muito a minha vida, que eu falei, rapaz, é isso que eu estava procurando, é isso que eu queria ver, líderes que fazem isso, que não estão presos a um título. Ei, quem está falando para você aqui é Fabiano. Eu tenho sentimento também. Eu sou casado, tenho uma esposa, eu tenho uma família. Eu não sou um super humano, um super pastor, um super crente. Irmão, se eu consigo, você consegue também. Se eu tenho capacidade de chorar pelas vidas, você também pode fazer isso. Você não precisa, irmãos, às vezes de um púlpito, ou de uma igreja, de um ministério para poder fazer isso. Seus parentes e amigos estão lá nessa hora, às vezes chorando, sofrendo, fingindo que estão bem. Ei, liga para eles, ora por eles, visita eles. Eles estão precisando disso, eles estão precisando de ser amados, eles estão precisando de ser julgados.
Eles estão precisando que você ajude ele a restaurar a vida dele. Só que se você chegar atacando, se você chegar acusando, eles vão se defender, eles vão fingir que está tudo bem. Mas se abre, fala para eles, fala assim, olha, rapaz, eu sei que é isso aí, eu já passei por isso. Sabe, irmãos, Jesus ele não ensinava as pessoas, e as pessoas acreditavam nele porque ele era filho de Deus. As pessoas acreditavam porque ele falava como quem tinha autoridade. Nessa noite eu só quero falar para você como quem tem autoridade, como quem vive isso, viveu. Eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos de idade, eu estou com 46? Não, amor. 3 não. É não. Já passei de 45, é 6? Aí, ó. Ah, eu gostei desse aí, vou ficar nesse aí. Eu fiquei nos 42 um bom tempo, alguns anos, 42. Aí pessoas olham pra gente, irmãos, e pensam que a gente é bobo. A gente tem uma caminhada no Evangelho, irmãos, e a gente lida com pessoas todos os dias. Eu lido com empresários, eu lido com aconselhamento, eu trabalho com vidas. Você não precisa falar muita coisa para mim para eu saber que nível que você está, quem você está adorando, quem você está seguindo, o que você está ouvindo. Preciso muito disso. E o nosso papel aqui é ajudar você. Restaurar a tua vida para que você possa ser um restaurador de outras pessoas. É só isso, irmão. A minha missão aqui em Surubim, você está pensando que a gente chegou aqui nessa igreja aqui e caiu do céu? Não, quem caiu do céu foi o diabo, amém? A gente chegou aqui em Surubim, irmãos, e são 10 anos aqui restaurando a vida de pessoas. A grande maioria das pessoas que vocês estão vendo aqui, e muitas que não estão aqui, elas foram restauradas. Tiveram o casamento restaurado, as finanças restauradas, às vezes a saúde restaurada, o ministério restaurado. Sabe, eu estou procurando pessoas para pastorear aqui na igreja. Procurando pastores segundo o coração de Deus. Tantas igrejas para a gente abrir aqui em Surubim, nessa região. Pastor, eu tenho um chamado para pastorear. A gente quer restaurar o teu ministério, a gente quer levantar você. Agora, seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Seja fiel, seja leal. Porque às vezes você quer ser um pastor para você, por causa de status, título. Ei, meu irmão, joga o título do lado. A gente está procurando aqui homens que queiram perder a sua vida por Cristo. Entregar a sua vida por Cristo. Entregar a sua vida pelo outro. Gente que termina o culto 9 horas, quando dá 9h05, fala assim, o culto está demorando, eu não quero não. Dentro da minha equipe para ajudar pessoas. Porque essa pessoa, irmãos, ela está mais preocupada com o tempo dela. Ela não está preocupada em ajudar os outros. Não quero não. Nós queremos restaurar, irmãos. A gente está perdendo tempo. Eu vou rasgar para você. Sabe, nós não levantamos pessoas aqui na igreja, não chamamos pessoas para estar perto da gente por questões intelectuais, nem financeiras. E você pode ver a nossa equipe ministerial, ela tem pessoas que às vezes não tem muito estudo, e tem pessoas que têm muito estudo. Nós temos pessoas que não têm muitos recursos financeiros, tem pessoas que têm muito recurso financeiro, estão dentro da nossa equipe. Por quê, pastor? Porque o que nós olhamos, irmãos, é a disposição, é o coração. Pode ser quem for. Se você tem um chamado, irmãos, para cantar, tem disposição e tem um coração, venha cantar, venha louvar o Senhor. Se você tem um coração, tem disposição para pregar o evangelho, chega perto, a gente coloca você nos grupos de conexão, a gente coloca você para ministrar, mas se submeta. Por quê, irmãos? Porque a gente quer restaurar. Às vezes pessoas elas pensam que sabem muito. Sabe por quê? Porque a gente não fica mostrando o que a gente sabe. É como Jesus, às vezes Jesus andando na terra, e se Jesus viesse hoje, as pessoas não iam acreditar que era Jesus andando. Talvez você nem acredite que é Jesus falando aqui através de mim. Alguns acreditam.
E esses que acreditam, eles pegam a palavra. Eu lembro de uma época, eu sempre estudei muito, li muito, sempre fui muito aplicado com algumas coisas. E eu não sei se a Adriana, ela me conheceu na época que eu tinha o meu escritório lá em Surubim, em Santa Maria. Não conheceu não, né? Conheceu? Foi nessa época. Tinha os quadros na parede. Eu tinha um escritório que era o meu ídolo. Como assim, pastor? Era o meu Deus, ou os meus deuses. Eu montei um escritório lá, era um quarto, onde eu montei um escritório, e eu peguei, as paredes do quarto eram todas cheias de diploma. Diploma. Eram, acho que umas 3 linhas de diploma, na parede assim e na parede assim. Só diplomas. De todos os cursos que eu havia feito, de tudo que eu havia aprendido. Eu endeusava o intelectualismo. Eu gostava de saber mais. Eu lembro que na escola eu era aquele menino que o pessoal perguntava, o professor perguntava, isso depois que eu me converti. Antes de me converter eu era péssimo na escola. Minhas notas eram D, de vez em quando um C. Bem ruim. Depois que eu me converti, minhas notas ficaram A, de vez em quando um B. Porque eu me emburaquei, comecei a estudar muito. E eu achava isso o máximo. Eu gostava nessa época que eu estava já crente na sala de aula. Eu comecei a professor perguntava, como que é isso aqui? Aí eu levantava a mão. Aí eu respondia. Aí perguntava de novo, o que é isso aqui? Aí eu respondia. Aí o outro perguntava, e isso aqui? Aí eu respondia. Aí os professores, nossa, parabéns. E aqui eu saía. Até que chegou um dia que o Espírito Santo falou comigo, ei, deixa os outros vencer também. Deixa os outros ganhar também. Deixa os outros responder também. Deixa os outros crescer também. Aí eu olhei aquilo, e eu comecei a avaliar, eu falei, meu Deus, olha o caminho que eu estava trilhando. E a partir desse dia eu comecei a ponderar. Quando o professor perguntava alguma coisa, às vezes eu respondia, mas na grande maioria das vezes não. Aí o amiguinho que estava do meu lado, ele pegava e levantava a mão, aí ele respondia. Eu sabia a resposta, irmãos, mas era tão prazeroso ver aquele meu amigo agora também responder, ele também crescer. Eu lembro do meu filho um dia que eu estava jogando videogame com ele, e eu jogando futebol, e ele era pequeno, e eu jogando, e eu sabia jogar, e eu poderia vencer ele facilmente no futebol, no videogame. Só que eu lembro que eu comecei a jogar, e sabe aquele negócio do jogo? Vou vencer. Na hora que eu fui, aí o Espírito Santo me fez lembrar de novo. Ei, se você ficar vencendo sempre, teu filho, ele vai achar que você é o cara, que você é o vencedor, mas vai criar dentro dele uma imagem de perdedor, de derrotado. Aí eu olhei assim, eu falei, não, peraí. E eu comecei a jogar, e de repente, aí eu deixava de propósito o zagueiro pro lado, a bola lá e o zagueiro vinha pra cá. Aí era gol, aí ele fazia o gol, aí ele, gol, ele vibrava, irmãos. Aí eu olhava para ele assim, em vez de eu ficar triste, eu falava, isso aí, meu filho, parabéns. Quando é que você vai ter coragem de dar parabéns, irmãos, às vezes com você perdendo? Quando é que você vai fazer isso? Pelo seu próximo? Mesmo que você perca. E aí de novo ele fez, eu sei que ele ganhou, acho que fez uns 5-0 lá. E eu, parabéns filho, parabéns. Tá vendo como é ser campeão? Tá vendo como é esse sentimento de você ser um vencedor? Eu poderia vencer, irmãos. Tinha capacidade para isso. Sabe, às vezes as pessoas vêm pegar aconselhamento com a gente pode pegar um sermão, destrinchar e falar por A mais B onde você está errando.
que é que você está fazendo, o que é que você está errando. Vem às vezes revelação até do que está escondido na tua cabeça. E a gente poderia pegar o versículo e às vezes já veio, irmãos, vontade de eu preparar um sermão. Tem um aconselhamento com fulano, eu falei, lambendo a rapadura para conversar com essa pessoa. Venha cá. E um sermão lá, pronto, irmãos, para pegar aquela pessoa e, olha, ele vai sair dali como um derrotado. E aí vem o Espírito Santo e fala assim, ei, dá uma oferta para essa pessoa. Mas, Senhor, a pessoa está fazendo errado. Dá uma oferta para ela. Porque dependendo da forma com que você for fazer, ela não vai aprender. Ela só vai se sentir mais derrotada do que ela já é. Porque, irmãos, você só pode ensinar pessoas no nível de abertura e de capacidade que ela tem. Se você... Tem pessoas aqui na igreja que a gente fala com ela, fala assim, rapaz, olha, tá errado isso, a gente tem liberdade para isso. Tem outras que não, que se você, dependendo da forma com que você for falar, a pessoa fica, ai, o pastor. Por quê? Não está aberto. É muito sentimento ainda. E Deus quer restaurar suas emoções. Deus quer restaurar os seus sentimentos. Agora Ele precisa de homens e mulheres fortes, irmãos. Ele não quer que você seja mais um mimizento, cheio de mimimi. Ele quer que você seja um cristão forte, para que você possa ajudar pessoas. Mas se você está no estágio de ser ajudado ainda, como a gente sempre está, é importante você pegar e se submeter. E aí voltando lá no escritório, era o meu Deus, e eu sentava lá, irmãos, eu olhava para um lado, olhava para o outro, todos os diplomas que eu adquiri na vida, e eu chamava as pessoas para ir lá. Vem cá, casa. Quando as pessoas chegavam lá, falavam assim, oxi, rapaz, você já estudou tudo isso aqui, já fez tudo isso aqui? Aí eu, E as pessoas passaram a me respeitar pelo conhecimento que eu tinha, pelo estudo que eu tinha, pelas coisas que eu tinha. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Chegou um dia que eu peguei e eu desfiz o meu mural dos deuses. O Espírito Santo falou para mim, ei, essa sua sala, você está adorando mais os seus diplomas, o conhecimento, o intelecto do que a mim. As pessoas, elas não respeitam por quem você é, elas respeitam você pelo que você tem. E eu quero transformar você em uma pessoa que as pessoas vão respeitar pelas suas atitudes, pelas suas ações, por quem você é. E aí eu desfiz, peguei tudo aquilo ali, os diplomas, desenquadrei, tirei dos quadros, era tudo enquadrado. Peguei os diplomas, guardei todos eles. Depois daquilo lá eu já fiz muitos outros cursos, muitos outros diplomas vieram. E eu guardei todos. Nem o do Rema a gente tem em casa pendurado, para vocês terem ideia. Nem da escola de ministro a gente tem em casa pendurado, enquadrado lá, para falar assim, olha, eu já fiz Rema, eu já fiz escola de ministro, eu já fiz escola de profetas, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, a gente não tem. Na nossa casa você pode ver lá, não tem esse tipo de coisa lá, de vaidade. Por quê, irmãos? Porque não adianta você ter só o conhecimento e você não ter a ação. Nós preferimos que as pessoas nos reconheçam pela nossa humildade, pelas nossas ações, pelo estender da mão, pelo abraço. Aí depois que as pessoas descobrem quem nós somos, aí a pessoa fala assim, meu Deus, eles fazem assim, mas se fosse eu não fazia não. Pois é. Eu lembro de empresários, grandes empresários aqui de Surubim, que olhavam, a gente dava conselhos, falavam, rapaz, faz isso não, faz isso aqui, ó. Eu venho estudando empreendedorismo há mais de 20 anos. Trabalhei em multinacionais no Brasil. A gente não fica falando o que a gente já fez na vida, mas a gente ia aconselhando segundo a palavra.
Só que as pessoas olhavam assim, isso aí é um pastorzinho, pequenininho, né? Da igrejinha, que a gente era lá da avenida, lá da igrejinha, um pastorzinho da igrejinha. Aí não dava ouvidos. Meses depois, você via essas pessoas quebradas financeiramente. Porque muitas vezes Deus vai colocar tesouros em vasos de barro. Pessoas simples, às vezes crianças, vão dar instruções para você baixar a bola. Eu lembro de tantas coisas que a gente já fez, irmãos, na vida. E aí a gente vai ficando mais experiente e a gente vai entendendo Salomão, quando ele escreve em Eclesiastes, ele fala assim, olha, deixa eu falar para você, jovem, falar para você, às vezes irmão, irmã que está aqui, tem muita coisa que é vaidade. Vaidade. Tem gente que almeja tanto, isso, almeja, e aí quando chega lá, e aí? Vaidade. Estou falando para você não ter as coisas, para você não trabalhar, não, muito pelo contrário. Mas se não tem propósito, irmãos, vou ler mais 2 versículos para a gente encerrar. Pessoas, irmãos, que foram feridas, machucadas, traumatizadas, eu podia contar para você aqui um livro da minha vida, de uma pessoa que foi ferida, traumatizada, humilhada, em várias áreas. Jeremias 30:17. Olha o que Deus faz com pessoas traumatizadas. Jeremias 30:17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já que ninguém pergunta por ela. Tem uma versão que fala, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Certo dia a gente teve uma aula com uma professora do Rema, que ela também é psicóloga, conceituadíssima, inclusive nos grandes hospitais aqui de Pernambuco. Foi uma das nossas professoras do Rema aqui, para você ver o nível dos professores do Rema, que eles não ficam falando, né, o currículo deles. E ela ficou lá em casa uns dias e ela falando assim, pastor, ela admirada, porque a gente começou a contar algumas histórias de vida, do que a gente já passou na vida, de sofrimento, que a gente não fica contando aqui não. Mas aí ela olhou assim, ela falou assim, meu Deus, pastor, estou admirada. Eu falei, por quê, irmã? Porque você conseguiu fazer em você, ou Deus fez em você, só você e Deus, sem ajuda de psicólogos, de psiquiatras e outras terapias mais. Você conseguiu, ou Deus conseguiu, ou você fez em Deus, vocês dois fizeram algo que é muito difícil de acontecer. Pessoas que passaram pelos traumas e pelas coisas que você passou, muitas vezes precisam de psicólogo, psiquiatra, precisam de remédio, para ir tentando recuperar isso. E eu olhei assim para ela e eu falei assim, pois é, eu era para ser justamente essa pessoa assim, mas eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. Eu decidi me render de verdade, irmãos. Eu decidi me render ao Senhor. Minha esposa está aqui, ela sabe. Decidi me render ao Senhor. Minha vida é do Senhor. Minhas finanças é do Senhor. Isso não é... Eu não sou pastor, irmãos. Você precisa entender isso. Eu não sou pastor por conta de um cargo, de um título. É porque Deus olhou assim e falou assim, eu encontrei essa pessoa aqui que ela se rendeu a mim. Só por isso. Talvez se você se renda também, Ele levante você. Olha que coisa boa. Deus não tem filhos especiais. Todos eles são especiais para Deus. Agora precisa se render de verdade, irmãos. Precisa querer vidas. Sabe quando eu vejo cadeiras vazias assim? Tem alguma cadeira vazia na igreja.
Eu fico olhando assim, eu falo assim, eu fico incomodado. Eu falo assim, rapaz, cadê fulano que não veio? Cadê ciclano que não veio? Por que não veio mais? Por que você, irmãos, não trouxe mais pessoas, parentes, amigos, para que essas pessoas possam conhecer a Jesus? Esse é o coração do pastor. Tem outros que querem igreja grande para ser o centro das atenções. Aqui nós queremos, irmãos, que Jesus seja o centro das atenções. Nossa igreja aqui não é grande para que nós possamos ser o centro das atenções, mas para que Deus seja glorificado. Para que mais pessoas possam alcançar a Jesus. É só para isso. E quem convive com a gente no dia a dia sabe disso. Eu convido você a conhecer melhor o seu pastor. Ao seu casal pastoral, a conhecer melhor. Porque às vezes você tem uma ideia, e eu falo para você, às vezes a sociedade, as pessoas, as redes sociais, elas formularam o diabo mesmo, conceitos de pastores, de homens e de mulheres. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, tem advogado bom, advogado ruim. Tem médico bom, médico ruim. Tem pastor bom e tem pastor ruim. Nós não somos perfeitos, irmãos. Não somos. E se você chegar mais perto da gente, você vai perceber isso. Mas a nossa imperfeição, irmãos, não é roubo, não é prostituição, não é adultério. Talvez é o nosso jeito de falar, talvez você não goste muito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Certo dia Jesus foi pregar também, e ele deu um sermão muito duro e as pessoas foram-se embora. E ele ainda perguntou para os discípulos, e vocês, vão-se embora também não? E era Jesus. Sabe, irmãos, não se associa com pessoas pelo comportamento ou pelo temperamento delas. Se associe pelo propósito. Nós temos o propósito de restaurar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua saúde. É o propósito que nós temos. Se você quiser se conectar com a gente, que bênção, irmãos. Vem comigo que a gente tem uma multidão aí fora para restaurar. Tem uma multidão para restaurar. Para a gente fechar. Pessoas que não sabem nem quem são, nem para que nasceram. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Vem para cá o louvor. Segundo Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, ela tem que se tornar uma nova pessoa. Se você está em Cristo, você tem que ter novas atitudes. Se você está em Cristo, você tem que ter uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de amar, uma maneira diferente de perdoar. Se você está em Cristo, irmãos, você precisa entender: eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, você é de quem? De Cristo. Agora, se você diz que está em Cristo, mas você faz o que você quer, você não está em Cristo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Às vezes Deus me acorda de madrugada, e acorda alguns irmãos aqui da igreja de madrugada, talvez acorde você, para orar por pessoas. E aí a gente vai orar por pessoas, às vezes que a gente nem conhece, irmãos. Olha, é para orar. Uma vez eu acordei de madrugada e Deus falou, o Espírito Santo falou para mim assim: olha, tem uma pessoa, só falou o que estava acontecendo, tem uma pessoa que está querendo se suicidar. Você precisa orar e declarar vida na vida daquela pessoa, repreender o espírito de morte. E eu comecei a orar. E aquela angústia, e eu não sabia o que era, se era aqui no Brasil, se era no Japão, se era na China, se era no Oriente Médio, eu não sei quem é. Mas Deus precisava, e Ele contava com alguém aqui na terra para liberar uma palavra, para que Ele pudesse agir, para que os anjos do Senhor pudessem entrar e intervir naquela vida. Talvez uma pessoa que nem é cristã, mas estava precisando naquele momento de alguém que estivesse na brecha, alguém que estivesse intercedendo por ela. E às vezes Deus tenta acordar você, mas às vezes o seu Deus é o sono. Não, eu prefiro dormir. Eu vou acordar um frio desse? Vou nada. Se Deus não pode contar com você numa oração,
Sabe, irmãos, nesses últimos dias Deus está procurando pessoas que Ele possa contar com elas. Sabe, a pergunta que eu faço para você nessa noite: Deus pode contar com você? Deus pode contar com a tua casa, com a tua família, com as tuas finanças. Deus pode contar com o teu tempo. Porque se Deus não pode contar com você, esse versículo está fora. Ele não se aplica a você. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vale a pena ser guiado pelo Espírito Santo. Vale a pena estar em Cristo. Sabe, irmãos, você não sabe disso. Algumas pessoas sabem. Mas a nossa maior alegria, irmãos, é quando a gente vê uma pessoa. Eu lembro de um homem que ele vinha na outra igreja lá na São Sebastião. Ele era um pedinte na rua. E esse homem, ele chegava na igreja lá e ele todo sujo, irmãos, com fome. Ele chegava no final do culto, ficava lá. Às vezes as pessoas... E aí eu cheguei lá, eu falei, poxa, o que está acontecendo? Aí eu fui lá. E aí a gente foi, falei, não, rapaz, o senhor já comeu? Não, ainda não. Então bora comer. Só estou vendo que o senhor está precisando tomar um banho. O senhor quer tomar um banho? Ele, eu quero. Tinha um chuveiro na igreja lá, depois do culto lá, a gente colocou ele no chuveiro. Eu lembro que tem até a história de uma toalha fofinha, caríssima, né? Era lá de casa e eu peguei a toalha e eu falei, tem toalha aí? Só tem essa aqui. Aí eu falei, é essa mesmo. Nem sabia, irmão, o que era. Era lá de casa, toalha muito boa aí. Mandamos pegar roupa. Isso não aconteceu uma vez, irmãos. Aconteceu várias vezes. E a gente via aquele homem que chegava sujo, sair limpo. A gente via aquele homem que chegava com fome, sair alimentado. A gente via aquele homem chegando sem dignidade e saindo com a cabeça em pé. Isso é um dos casos, dentre muitos outros. Eu fico assim, irmãos. Eu me alegro muito quando eu olho para a vida de vocês, para a grande maioria de vocês aqui que eu conheço de perto, que nós convivemos juntos. E quando eu vejo a tua vitória, sabe, você estando bem na tua família, quando eu vejo você crescendo. A gente conhece a história de muita gente aqui, irmãos. Muita gente aqui na igreja. Eu conheço a grande maioria dos erros que as pessoas cometeram aqui na igreja, mas celebro os acertos. Quantas pessoas chegaram aqui há tantos anos que estão com a gente? Quantos anos que estão com a gente? Pra cá, Bruno. Bruna chegou aqui, ela era bem pequenininha. Falo bem pequenininha porque ela tá maior do que eu hoje, né? Era eu que continuei do mesmo tamanho, mas Bruna, meu Deus, foi-se embora. E ela e Brena mais pequenininha ainda. Eu lembro de um dia que ela chegou aqui na igreja, ela, a família dela, Bruno, Angélica e Brena chegaram na igreja. Eu lembro que foi você ou foi Brena que queimou a mão? Foi Brena, né? Brena queimou. A gente tinha um bebedouro na igreja que era quente e frio. Moderno, né? Top. E aí, Brena, pequenininha, irmãos, ela queria pegar água e ela foi pegar água, só que estava no quente. E na hora que ela fez assim, a água quente caiu na mão dela. Para algumas pessoas, é uma criança. Para algumas pessoas, esse pessoal aí, a gente nem conhecia essa família. A gente não conhecia eles. O pessoal veio aí, deixa pra lá. Quem estava na época, lembra, eu falei assim, pega esse bebedouro e tora o fio dele.
eu não quero mais água quente aqui na igreja. Porque se tem uma pessoa que está sendo ferida aqui na igreja por qualquer coisa, eu não quero essa coisa aqui dentro. E era uma criança. Bruna, eu lembro que a gente acompanhou o crescimento dela e tem acompanhado. A Bruna chegou aqui, Bruna gostava de cantar, mas era vergonhosa, tímida e não tocava nada. E eu lembro que eu falava pra ela, vai Bruna. Ela, não consigo, pastor. Eu falei, você consegue. Não consigo não, pastor. Eu falei, você consegue. Ela fazia as notas assim, o dedo dela, irmãos, às vezes sangrava. Ela tentando assim, ficava roxo, né? Tentando fazer as notas e ela chorava, irmãos. E ela falava assim, consigo não, pastor. Eu falava, Bruna, você consegue. Aquilo doeu no meu coração, irmãos. Ver ela chorando, ver ela tentando, mas sem conseguir. Mas a mente dela estava bloqueada, pensando que ela não conseguia. Aquilo doía em mim. E eu falava, você consegue. Por quê, irmãos? Porque ainda que doa em mim, muitas vezes a gente quer te levar para um outro nível. E a gente sabe, a gente está levando você para partes verdejantes, para as águas tranquilas. E eu falei, rapaz, ela consegue, ela tem potencial para isso. E aí ela começou, e uma das coisas que a gente admira muito em Bruna, e a gente comenta isso, e na família dela, é a humildade. A Bruna não faz as coisas aqui como muitas pessoas aqui na igreja para aparecer. Muito pelo contrário, ela fica se escondendo. Eu fico falando, bora Bruna. Ela tá aqui por dentro, ela fala, não, eu não queria. Olha como eu conheço, tá vendo? Porque, irmãos, ela não faz questão, como muita gente aqui da igreja já aparecer, irmãos. Aí, presta o microfone aqui, irmão. Vou pegar aqui isso aqui. Amém? E a gente fez o quê? Restaurando vidas. Restaurar ministério, as emoções. Restaurando os traumas. Brena hoje, a gente fala pra todo mundo, Brena hoje, ela tá pegando o filé, né? Cadê a irmã Angélica? Tá onde? Cadê? Levanta a mão, irmã Angélica. Cadê ela? Ah, tá ali atrás. Brena hoje, ela tá pegando o filé, né? A vida mansa, mas Bruna não pegou uma vida boa, não. E às vezes carrega traumas, irmãos, complexos de inferioridade, que não pode, que não tem, que não é. Sabe, irmãos, quando eu olho pra Bruna, eu fico feliz de não ter desistido lá atrás. Muitas vezes a gente foi pressionado a desistir por questão financeira na igreja, questão que a gente não sabia, pessoas acusando, pessoas apontando, e a gente trabalhando, tentando ajudar as pessoas. Mas quando eu vejo pessoas como Bruna, Brena, muitos que estão aqui, um casamento restaurado, crescendo na empresa, crescendo na família, crescendo financeiramente, crescendo nas emoções, crescendo no ministério, olha que louvor maravilhoso que a gente tem aqui, irmãos. Celebra isso, irmãos. São pessoas, isso aqui não é só um grupo, não. É gente que está aqui em cima. Celebra essas pessoas que servem aqui na mídia. Sabe, as pessoas que estão lá na frente, lá recebendo você com alegria, te dando um abraço. São pessoas. Eu quando vejo, eu não olho, irmãos, o ministério. Eu olho as pessoas. E eu fico agradecendo a Deus, porque quantas vezes, irmãos, a gente pensou em desistir? Quantas vezes? E talvez se a gente tivesse feito isso lá atrás, talvez você não estaria aqui. Canta um pouquinho aí, Bruna. Qualquer coisa. O pastor falou, né? Às vezes a gente chega aqui na igreja carregando tantos traumas, tantos complexos, né? E quando eu cheguei, eu era pequena, eu tinha uns 12, 13 anos.
eu carregava um complexo de inferioridade, onde as pessoas na escola falavam mal de mim, até mesmo na minha família, né? Com os meus parentes, na verdade. E falavam coisas comigo, com a minha aparência.